Salve, pessoal. Então, eu ainda continuo sem poder atender vocês diretamente. E aí eu combinei com a professora Clarice da gente fazer um trabalhinho para vocês, tá? Por enquanto, até que eu possa retornar, tá? Eu tinha combinado com a professora Clarice e com o professor Lawrence de absorver um trechinho de texto, um texto que me interessa muito na realidade, e que eu tendo a utilizar por base nas análises que a gente faz do Banquete da República. E aí eu gostaria de discutir um pouquinho esse texto com vocês, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo especificamente para isso, eu vou deixar em aviso para vocês agora de noite. E aí amanhã, quinta-feira, amanhã de manhã, vocês podem assistir esse vídeo em sala, eu vou passar para a professora Clarissa também, ou vocês podem ir direto para o trabalhinho que eu vou deixar para vocês, que consiste aqui no número de questões a respeito desse texto, a respeito de exemplos, tá? Então, que texto é esse? Eu estou, na realidade, tomando, num primeiro momento, o primeiro capítulo, só as primeiras 9 páginas do Poder Simbólico do Bourdieu. Tá? E esse texto já vai me servir o suficiente para eu ter alguns instrumentos de trabalho para com vocês. Na sequência, para aqueles que estão lendo, quiserem ler, eu vou deixar agora o livro para vocês ali também disponível, né? A gente tem toda uma exposição bem longa a respeito da metodologia que é utilizada na sociologia do Bourdieu, e ele vai entrar numa série de debates, numa série de lineamentos um pouco mais específicos a respeito do que ele entende ser essa metodologia, o que significa adesão a escolas metodológicas. Eu não estou tão preocupado nesse ponto, não é hora ainda da gente discutir metodologias, tá? O que mais me interessa no momento é que vocês deem uma olhadinha nas estruturas e nos conceitos mais fundamentais que ele passa nesse primeiro capítulo, que são ali uns 5, 6 conceitos diferentes, e eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso no primeiro momento, ok? Desculpem, a garganta ainda está um pouquinho ruim. Então vamos lá, o que ele vai comentar para nós e o que mais nos interessa nesse primeiro momento? O Bourdieu ele vai falar para nós, num primeiro momento, que existem maneiras, existem ângulos a partir dos quais nós podemos fazer a leitura de um certo objeto. E eu acho interessante, uma das coisas que eu mais gosto nesse texto é que ele já começa nomeando. Ele vai dizer assim, o Cassirer dá o nome de formas simbólicas, né, para coisas que poderiam ser entendidas de outra forma, como, desculpe, formas sociais, formas políticas, uh, ou formas históricas, né, na visão do Panofsky, e ele não deixa muito claro para que lado o que significa, o que é esse objeto. Né? E aí já começa o nosso primeiro complicador. O que é uma forma simbólica e por que ela pode receber todos esses outros nomes? Veja, o próprio termo forma já explicita algo, e já dá a entender onde o Bourdieu vai querer levar esse texto dele. Forma, quando a gente trabalha com esse conceito, quando a gente trabalha especificamente com a noção de forma, a gente já saltou para além da filosofia platônica e já alcançou o universo do pensamento aristotélico. Tá? A forma, ela na realidade vai te permitir entender um conjunto de propriedades que se acoplam a determinado universo substancial e desenham esse universo substancial. E quando eu crio esse aceno para a ideia de uma forma simbólica, isso significa que eu estou me concentrando especificamente nesse desenho de propriedades, mas sem especificar o conteúdo. Esse ponto é super delicado, tá? O que ele significa? É mais ou menos como se você tivesse um desenho, e esse desenho tem o seu lineamento externo, né? E você tira todo o conteúdo e toda a cor e fica só com aquela silhueta que vai caracterizar. Você meio que consegue identificar qual é o desenho, mas só pela silhueta. É mais ou menos a mesma sensação, não a mesma ideia e nem o mesmo conceito, tá? Agora, por que ele vai colocar formas simbólicas, formas políticas, formas sociais e, sobretudo, formas históricas? Veja, tem ângulos de ataque que vão te permitir encaixar essas formas em diferentes universos científicos. Vamos dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, desculpe, o Rafael, por exemplo, ele tem uma preocupação muito profunda com os valores, com as virtudes que são aplicadas à profissão de professor. Tá? Então ele entende, ele lê essas virtudes, ele lê esses valores éticos da profissão de professor como aquilo que é tudo para ele. Ok? Eu posso entender que esses valores eles foram desenhados com o passar do tempo em virtude de cadeias de causa e consequência por meio de um processo que foi se alinhando evento após evento. Então é uma forma histórica. Na realidade, eu posso dizer assim, meus valores são resultado da história.
forma histórica. Ou eu posso dizer, não, na realidade é uma composição social, é uma mistura do que os meus alunos esperam, do que os meus colegas esperam, do que os meus chefes esperam, do que as pessoas lá fora esperam de um professor. E tudo isso misturado, tudo isso mesclado, vai fazer operar, vai fazer funcionar a ideia de uma forma em sentido social. Eu posso dizer que é uma questão política, eu posso dizer, portanto, que existe uma questão de poder e de conveniência, adequação às circunstâncias, forma política. Mas o que é uma forma simbólica, então? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. O que é uma forma simbólica? A forma simbólica de todas ela é a mais delicada, porque enquanto tal, ela surge como um desenho em torno de expressões simbólicas. Tá, e daí? Você não explicou o que é simbólico. O simbólico, como derivado do símbolo, diz respeito especificamente àquele universo de narrativas, aquele universo de construções religiosas, de modelos valorativos, lendas, né, enfim, histórias, elementos que são conjugados para dar aquele estofo, aquele miolo da nossa cultura, grosseiramente falando. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Né? Eu posso entender, por exemplo, que a nossa cultura é muito diferente da cultura do grego hoje, que é muito diferente da cultura do alemão hoje, que é muito diferente da cultura do norte-americano hoje. Por que essas culturas são tão distintas? Elas são compostas por representações diferentes e, portanto, por símbolos diferentes. Né? E esses símbolos, a composição dessas representações simbólicas, estabelece em certa medida que essas distinções vão para direções distintas. E essas direções distintas, esses modelos de direção distintos, vão permitir a gente entender aos pouquinhos como nós vamos organizando constelações diferentes de símbolos. Né? Então, por exemplo, para nós, se falar em religião no Brasil é uma coisa. Eu tinha passado alguns exemplos, uns casos para vocês, sobre o que significa a tentativa de absorção, sincretismo ou cooptação, né? Apreensão religiosa, por parte dos movimentos que são mainstream da religião. Aí, né? Se você for falar dessas religiões dos Estados Unidos, elas são muito diferentes. Né? Então, por exemplo, para nós, certas denominações religiosas cristãs, elas são aquilo que domina, o que domina o espaço. Ao passo que as religiões de matriz africana, elas se apresentam como religiões que defendem uma dimensão que é também uma dimensão étnica, uma dimensão racial, elas servem como identidade étnica e racial. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem faz às vezes disso é o movimento cristão. Tem certas denominações cristãs que são especificamente voltadas para a proteção da cultura afro-americana e geraram ali, nutriram todo um estilo de música, um estilo de vida e assim por diante. Percebem a diferença? Por isso que nós podemos falar em formas simbólicas. Né? Nós temos regiões diferentes, culturas diferentes e por isso erguemos símbolos diferentes. Né? Para dar um exemplo bem bobinho, a nossa música, nós herdamos, por exemplo, da música africana o samba. Nós herdamos da música africana o pagode. Nos Estados Unidos, a herança vem pelo blues, depois pelo jazz, que acaba sendo inclusive cooptado. Então percebam que a organização cultural ela vai ter traços específicos em cada região e cada uma dessas pecinhas vai formar um jogo de símbolos diferentes. Tá? Então, o que significa estudar a forma simbólica? É você pegar essas regiões culturais diferentes, desmanchá-las e tentar entender por que os desenhos saíram assim tão diferentes. Por que as propriedades aplicadas lá e aqui são diferentes. Tá? Veja, a ideia de forma simbólica ela é curiosa e ele vai dizer assim, a forma simbólica ela não é uma alegoria. Tá? O que é uma alegoria? Vamos supor, por exemplo, que eu sente para contar uma história para vocês qualquer. Então eu pego lá a história do rei que que andava nu, né? Ele pediu para fazerem trajes de roupa de tecido finíssimo para ele e contaram para ele que esse traje finíssimo, esses trajes finíssimos eram feitos de modo que somente algumas pessoas muito inteligentes poderiam vê-lo vestido. Na realidade ele estava andando nu para cima e para baixo e como todo mundo enxergava o sujeito nu e ninguém queria admitir que não era inteligente, as pessoas diziam que estavam vendo roupas lindas. Aquela historinha das novas roupas do imperador, né? Essa história ela é uma alegoria. Ela é uma alegoria para, digamos assim, para colocar a maneira como nós reagimos e respondemos a aspectos e relações sociais específicas, a maneira como os outros nos olham. Ok, uma alegoria ela vai construir uma narrativa, uma história, vai te dar uma imagem que vai ser colocada ao lado de relações referenciadas e vai explicá-las, retratá-las de outra forma. O que é agora, no entanto,
é representado por essa ideia de forma simbólica? Ele vai chamar a forma simbólica de uma tautegoria. O que é uma tautegoria? Uma tautegoria não representa nada a não ser ela mesma. E aí começa o complicador, porque se a tautegoria é só uma representação, como é que ela representa ela mesma, né? Veja, para a gente sacar o que o símbolo faz e o que ele é, a gente tem que entender que ele está colocado num plano puramente simbólico. Tá? Esse plano simbólico ele é só linguístico, ele é um tipo de linguagem. E essa linguagem vai se convertendo em coisas diferentes com a passagem do tempo. Como é que funciona isso, né? Por exemplo, o meu pai tem um lugar para mim, o pai da gente, a mãe da gente, eles têm um lugar na nossa consciência, no nosso inconsciente, e esse lugar é um símbolo, ele é a representação simbólica da nossa formação moral, do cuidado que recebemos e assim por diante. Quando a gente entra na idade adulta, vocês bem sabem, a gente já não tem mais o mesmo olhar sobre pai e sobre mãe. Eles são reposicionados. Agora, esse reposicionamento deles é curioso porque o lugar desse cuidado e o lugar dessa autoridade moral não desapareceram. Eles simplesmente foram transferidos. Então, a casa da minha mãe era o meu espaço de proteção. Hoje, a minha casa é meu espaço de proteção. Meu pai era autoridade de formação moral. Não precisa ser assim, tá? É só um exemplo. Meu pai era figura de formação moral, figura de autoridade moral. Hoje, o que é uma figura de autoridade moral? Meus colegas são figuras de autoridade moral que me ensinam moralidade. A professora Clarissa me ensina moralidade, vocês me ensinam moralidade. Tá aí, vocês hoje são as figuras que me ensinam a ser uma pessoa melhor, uma pessoa moralmente correta. Percebam então que houve uma transferência. Mas de onde ela veio? Lugar nenhum. Na realidade, o símbolo está jogando e dialogando comigo. E é assim que ele vai se reconstituindo. Tem um lugar em mim que pede para observar essas regrinhas morais, que pede para encontrar acolhimento. E esse lugar vai visitar símbolos e vai trazê-los para si. Ok? Então isso é uma tautegoria. Ela representa ela mesma. E aí o Bourdieu ele vai falar o seguinte, essa tal teoria ela é interessante porque geralmente ela foi entendida de certa forma como um núcleo que promoveria discussões políticas. E não é bem assim. Ele vai dizer assim para nós, a gente tem que entender esse universo como o universo que conforme constrói não os valores individuais do Rafael ou os seus valores individuais aí, mas que estabelece para nós uma parametrização comum da formação das nossas sociedades. Por isso ele vai chamar esse negócio de estruturante e estruturada, né? Ele vai dizer que existe um desenho de representações simbólicas. E esse desenho de representações simbólicas a gente divide uns com os outros. E por que a gente divide esses desenhos uns com os outros, nós podemos dizer, no final das contas, que o traço que esse desenho traz é, na realidade, essa cola, esse modelo que junta todos nós num lugar só. Tá? Vamos pegar a nossa pequena comunidade ali, a nossa comunidade acadêmica. Né? Nós todos estamos ali, evidentemente, para estudar, para aprender mais. Isso é um valor que nós temos. Né? Nós queremos analisar obras, analisar textos, analisar livros, e essa análise das teorias e a tentativa de compreensão mais clara do universo prático nos une a todos. Esses valores nos unem a todos. A nossa responsabilidade nos une a todos. Esses são valores que vão emergindo e eles se representam através de símbolos. Né? Em sociedades clássicas, como por exemplo os gregos, a mitologia tinha o papel dessa representação. Em outros lugares ou outras esferas sociais, a religião vai fazer esse papel, ou certas filosofias vão fazer esse papel. Né? Então você vai trabalhar numa empresa, a empresa fala, olha, só que tem uma coisa, você tem que ter uma conduta que venha de acordo com a nossa política. Como assim? Você vai ter que atender a certos valores, você vai ter que se preocupar com esses valores e você vai ter que aderir a esses valores, porque é aquilo que mantém esse espaço conjugado. Né? Então, se a gente for falar numa sociedade, a gente tem essas estruturazinhas desenhadas e elas podem ser compreendidas, isso é o mais legal, por uma linguagem que também as encaixa e as desenha como estruturas. Por isso, estruturas estruturantes e estruturadas. A estrutura estruturada é a metalinguagem da estrutura. Né? Então a estrutura seria o esqueleto, o desenho, e aí eu posso pensar assim, não, mas existem mudanças, transformações que acontecem com o tempo, e eu posso estudar e prever essas transformações. Né?
Assim, o que acaba acontecendo dentro desse contexto? Por conta desse ritmo que vai sendo seguido, toda vez que eu implanto um símbolo, esse símbolo começa a operar como se fosse uma função. E ele vai ser bem categórico, ele vai dizer assim, é como o estrutural funcionalismo chama função. Nós não vamos ver isso agora, só uma pinceladinha, eu devo ter comentado isso em uma ou outra aula. O que é uma função? Não pensem em função como sendo a função que o Rafael exerce. Não, isso é papel, não é função. Pensem em função como sendo o traço matemático de um gráfico, o comportamento esperado ou passível de previsão, certo? Então eu estou olhando, desculpem, para determinadas situações sociais. Então, por exemplo, o Rafael, como ele se comporta como professor? Ah, ele é assim, ele tem uma letra feia, ele grava vídeo, ele traz os livros e assim por diante. Ah, mas e fulano de tal, como é que ele é? Ah, ele não grava vídeo, mas ele tem uma letra bonita e ele deixa os livros organizados de um jeito um pouco diferente. Vocês têm comportamentos distintos, mas todos eles estão girando em torno de uma mesma linha. Tá? Essa linha em torno da qual estão girando é basicamente o gráfico que determina o comportamento normal, vamos dizer assim, de um professor, tá? Normalizado de um professor. Isso é uma função, né? A raiz desse comportamento é chamada função. Ela vai determinar todas as variáveis possíveis em relação ao comportamento normal. Ok? Então, quando vocês falam especificamente sobre essa organização, essa concatenação chamada função, o que vocês estão fazendo na matemática é buscar uma equação. E o que vocês estão fazendo na sociologia, nas ciências humanas, é buscar uma cadeia de símbolos. Então, olha que legal esse olhar que ele tem. Basicamente, o que ele está dizendo para nós? Ah, você já viu o mito de Orestes? Então, Orestes vai lá e vinga o pai, mas para vingar o pai tem que matar a própria mãe, e o seu destino é trágico por isso? O que ele está dizendo é fantástico, porque ele está contando basicamente, nessa sociedade, aquele que vê o sangue do seu familiar vertido vai lá e vinga o familiar. Mas nessa sociedade, um familiar não pode matar o outro. Perceberam o que está sendo colocado? Voltar para os mitologemas, para as unidades mínimas do mito, e portanto para os símbolos, significa encontrar essas funções. Quase como se fosse um cálculo. Mas a gente está basicamente desmontando as histórias e pegando essas pecinhas fundamentais para saber em que direção elas vão. E agora a sacada mais fundamental. O que acontece? Na antiguidade, essas estruturas definiam aqueles espaços civilizatórios. E na modernidade, continuam definindo, mas são substituídos gradativamente por operadores políticos. E aí começa a briga que é travada, desculpe, travada pelo Bourdieu. Tá? Tem um exemplo que ele dá que é super importante para entender o que ele está falando. Ele fala Laplaciano de um ritual chamado potlatch, ou potluck. Tá? Esse ritual é um ritual que os indígenas, que algumas comunidades indígenas norte-americanas que tinham aqueles totens grandes, então, dos Estados Unidos para o Canadá ali, né? Aquelas comunidades com totens grandes, executavam. Esse ritual era executado em situações super relevantes na família de uma pessoa. Então, quando uma família tinha um nascimento, quando uma família tinha um óbito, quando alguém se casava, aí as pessoas que participavam desse ritual, elas eram homenageadas. Os vivos, né, claro, eram homenageados, e quando era um morto, alguém da família participava, fazendo as vezes do homenageado. Todas as vezes que isso acontecesse, a pessoa homenageada, a pessoa que era o centro, ou as pessoas que eram o centro do ritual, elas pegavam os seus pertences e distribuíam, davam de presente. Porque nas culturas que seguem o potlatch, a ideia é que esse ritual mostra um quê de generosidade, então primeiro ponto. Segundo ponto, liga a comunidade através dos presentes. Terceiro ponto, estabelece uma hierarquia social. Quanto melhor o presente que você tivesse recebido, mais querido você era para a pessoa que estava dando o presente. Quanto piorzinho, menos querido você era. E não oferecer o presente era uma ofensa para todos os lados, em todas as circunstâncias. Tá? Então pense, o cara era obrigado, a mulher era obrigada a dar o presente e tinha uma hierarquia que era oferecida por esse presente. Por que isso era feito? Quem recebia presentes mais valiosos, melhores, se aproximava mais de quem dava e começava a criar um núcleo mais forte nessa sociedade. E a criação desse núcleo mais forte ia representando quem tinha mais força dentro daquele meio, daquela tribo.
Ou seja, aos pouquinhos, esse ritual ia começando a criar uma hierarquia de membros da tribo. Perceberam? A gente sai do universo simbólico, que é o universo em que a gente está construindo casamento, o óbito e assim por diante, e passa para o universo político. E o advento específico nesse universo político representa, em sentido próprio, a organização de um cenário de relações interindividuais. Vai estabelecer quem lidera e quem é liderado. As sociedades modernas, notadamente as sociedades da modernidade tardia, então tipo pós-Revolução Francesa para frente, são sociedades que só vão sacar essa ideia segundo ideologias. Então ele vai citar muito Marx em muitas ocasiões, né? E é justamente o Marx que vai falar que existem instrumentos ideológicos especificamente dirigidos para que determinados grupos sociais exerçam domínio sobre outros. E eles estabelecem hierarquias a seu modo, né? Então Marx já falava lá pelas tantas, o dono dos meios de produção, o dono da terra, o dono da fábrica, esse manda. E aí tem pessoas que trabalham ao redor desses indivíduos. Então, os advogados, os jornalistas, esses indivíduos que vão oferecer seus serviços e às vezes vão inclusive defender essa classe. Só que eles são subalternos, né? Eles vão receber por consequência algum tipo de força. E aí tem o grupo que trabalha. Né? Então essa divisão social que está sendo colocada aqui, na realidade, na cabeça do Bourdieu, ela não é tão direta quanto o Marx pensa. Ela não vem só dessa economia. O que ele fala é que, na realidade, existe uma economia de trocas simbólicas, não uma economia física. E ele vai dizer assim, quando eu ofereço poder simbólico, quando eu ofereço um tipo de dominação simbólica, eu posso escolher quem eu chamo para o meu lado. E eu posso empurrar pessoas para fora. E eu só me sustento por conta de uma posição simbolicamente construída. Está aí a consciência de classe, só que sob o olhar dele. Certo? Então ele vai começar a construir toda essa tecedura para dizer o seguinte: a forma, sendo vazia, ela desenha saídas. Tem duas saídas que ele chama de homólogas. O que é homólogo, Rafael? Homólogo é aquilo que tem a mesma origem e que se desenvolve do mesmo jeito. É um conceito emprestado da biologia. Tá? Então, a homologia, nesse caso, significaria que representações simbólicas e política, religião e direito teriam as mesmas origens, só pegar os textos do Agamben lá, que a gente vai discutir mais para frente, e eles se desenvolvem em paralelo, comportando-se mais ou menos da mesma forma, respondendo mais ou menos às mesmas influências. Né? Então ele vai dizer assim, essa homologia ela te permite entender que essa classe dominante continua dominante porque está alimentando símbolos e está se servindo desses símbolos, e do outro lado ela usa os instrumentos ideológicos para alavancar sua força e exercer sua força. Percebem? Então, de um lado você tem a ideologia, do outro lado a representação simbólica. Nessas duas esferas tem alguma coisa acontecendo que está organizando o meio. E essa alguma coisa que está acontecendo é uma economia que a gente não enxerga. É uma economia de trocas simbólicas. Tá? Eu vou dar um exemplo bem bobinho para vocês. Então, um belo dia entra o Rafael para dar aula para vocês. Tá? Falta lá, dando aulinha e tal. Vocês pensam assim, será que esse cara manja desse assunto? Eu não sei. Sei lá, né? Vamos ver o que dá. Vamos assistir a aula do cara. A instituição contratou, ele deve saber o que está fazendo. Então eu já recebi alguma carga nos ombros dessa instituição. Mas daí um belo dia vocês sentam, vocês chegam, entram na sala e o Rafael está sentado discutindo com o próprio Immanuel Kant. E o Immanuel Kant fala, lógico, ele está morto, né? Por favor, mas o próprio Immanuel... vamos pegar um vivo então, Habermas, pronto. Está discutindo com o próprio Jürgen Habermas e o Jürgen Habermas bate no ombro do Rafael e fala, esse rapaz é bom, esse rapaz sabe o que está falando. Não muda de figura? Percebam que existe um deslizar desse símbolo, um deslizar dessa representação simbólica. Eu fui legitimado pelo outro, e a minha legitimidade me permite ter um campo de ação maior. Vocês pensam assim, olha, pode ser que às vezes as coisas que ele fala para mim não colhem muito, mas já que disseram que ele é bom, vamos confiar, vamos ver onde é que ele vai com tudo isso. Percebem a diferença? Vocês querem ver onde é que eu vou aplicar isso para vocês no primeiro momento? Eu falei para vocês que o Alcibíades era um sujeito lá pelas tantas. Eu falei para vocês que o Alcibíades, que aparece no banquete, era um político, um general e um sujeito bastante ambicioso. Lembram? O que o Alcibíades faz no banquete? Vai atrás do Sócrates. Por que ele vai atrás do Sócrates? Porque receber do sábio, o elogio que te faz um sujeito lúcido, faz com que você esteja autorizado por ele. Perceberam? Não só a gente percebe que essas tensões acontecem, como também a gente sabe jogar com elas. A gente está trocando o tempo todo. Nós estamos trocando essas influências mútuas e nós estamos colecionando essas influências em símbolos que nos são comuns. Na cabeça do grego, sabedoria e honra. Na nossa mentalidade, capital intelectual,
por exemplo, né? Reputação, reputação profissional. Esses jogos, eles estão sofrendo constantes trocas. Perceberam? Só recapitulando, portanto, o que é que vocês precisam... Aqui já estou com 24 minutos, já está longo demais, vou encerrar por aqui. Mas o que é que vocês precisam lembrar, pessoal? Primeiro, vocês precisam lembrar o que significa forma simbólica. Tá? Então, é esse desenho, essa soma de propriedades que caracterizam um símbolo ou a organização de um símbolo. Mas o que é um símbolo? Um símbolo é um lugar na tua psique. E esse lugar vai receber coisinhas de fora e vai construir ao redor dessas coisinhas redes de significação, maneiras de agir, maneiras de pensar, que são características suas, mas que, a depender do símbolo, podem ser partilhadas por todos nós. Né? Então, o Rafael tem um jeito de agir, mas nós todos temos um mesmo jeito de agir quando nós nos encontramos, somos cordiais uns com os outros. Tá? Que mais que vocês precisam saber? Existem alegorias, que são histórias que, por comparação, tentam explicar situações concretas. O símbolo é uma tautegoria. Ele tenta explicar e se refazer a si mesmo através de saltos, que são só saltos de linguagem. Lembrem-se do exemplo do pai e da mãe e de como isso vai virar, por exemplo, o espaço do lar, como vai virar o espaço de uma autoridade, um chefe, de um amigo muito querido, de alguém que se admira. Tá? Por outro lado, a gente começa a perceber que esses desenhos que estão sendo formados, eles vão se organizando em um esqueletinho. E esse esqueletinho vai dar uma base relacional comum, que é a chamada estrutura. Essa estrutura ela pode ser reexplicada por uma metalinguagem da estrutura. Por isso as estruturas são estruturantes e estruturadas, mas principalmente estruturas estruturadas, certo? Agora, por outro lado, se você parar para pensar nessa concepção, você também vai perceber que existem caminhos possíveis, e esses caminhos são selecionados a depender da sociedade em que você se encontra. Um caminho é o caminho das formas simbólicas, o outro caminho, o caminho das formas políticas. Eles são homólogos, ou seja, nascem no mesmo ponto e vão se olhando um para o outro e vão se entendendo, vão se desenvolvendo de forma semelhante, certo? Por que eu dou esse exemplo? Porque de um lado você tem símbolos, do outro lado você tem as ideologias. E assim nós vamos conformando uma sociedade que gera uma economia de trocas simbólicas. Tá? Então lembrem bem do exemplo do potluck, né? Ou potluck. Lembrem bem do exemplo do pai e da mãe. Pensem nesses modelos. Eu vou lançar para vocês uma série de perguntinhas pedindo para vocês explicarem. O texto vai estar lá para vocês, sintam-se à vontade para consultá-lo, e a partir disso, não se preocupem se não ficou lá muito claro, porque nós vamos voltar a esse tema, e eu vou usar o escrito de vocês para saber mais ou menos o que vocês sacaram dessa discussão até agora. Aguardem, porque nós vamos aplicar tudo isso no banquete, ok? Muito obrigado pela atenção, pessoal, uma boa aula para vocês, e nós nos vemos na volta logo no início da semana que vem. Estou com o WhatsApp aqui, estou com o e-mail aqui, precisando de mim é só gritar. Um abraço, pessoal. Até mais.